Olá, você, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita. Queremos expressar os nossos mais sinceros agradecimentos pela sua companhia, por nos acompanhar desde 2018 na reprodução desses programas. Já reproduzimos aqui as obras da codificação, textos, palestras, vídeos. E agora estamos reproduzindo a programação da Web Rádio Estação da Luz de Natal e da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. E queremos convidar você para mais esse programa. Mas antes de entrarmos no programa, nós queremos lembrar que a finalidade da nossa página Estação da Luz Espírita é divulgar a doutrina. E é por isso que reunimos aqui esses acervos extraordinários, onde você vai encontrar aquilo que atende às suas necessidades. Estudo, pesquisa, lazer, tudo no mesmo lugar, sem fins lucrativos. Colocamos aqui os dados de quem produz, de quem apresenta, quem veicula, para que você tenha a convicção de que não estamos aqui buscando tirar vantagens pecuniárias, mas pelo contrário, divulgar a doutrina. E convidamos você para mais esse programa excepcional, o programa Revirando o Baú de Chico Xavier, a influência do pensamento, conselhos rápidos e abençoados, com Ângela Coutinho e Wanda Miller, na Web Rádio Cristo Consolador. Ótimo programa. Convido você para mais essa obra-prima. Muito obrigado e vamos ao programa. Olá, pessoal, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa web rádio Cristo Consolador para mais um programa Revirando o Baú de Chico Xavier. Esse programa que vai ao ar todos os domingos às 19 horas pela web rádio Cristo Consolador, onde nessa temporada nós estamos estudando os lindos casos de Chico Xavier, de autoria do Ramiro Gama, esse trabalhador incansável que esteve com Chico e nos brinda com esses lindos casos, onde estamos aqui todos estudando esse médium que exerceu a sua mediunidade com Jesus. Então, vamos dar boa noite para aqueles que já estão aqui e os que estarão depois. Nossa querida amiga Rosana, boa noite, querida, seja muito bem-vinda. Ela está dizendo, boa noite, querida Ângela, e a todos desse estudo. Obrigada, minha amiga querida, pela sua companhia. Todos os domingos aqui conosco, né? Então, pessoal, está chegando também a Valéria Jacó. Boa noite, Valéria, tudo bem? Seja muito bem-vinda, boa noite a todos. Obrigada, querida, pela sua companhia. Obrigada mesmo. Então, pessoal, vamos dar início. E eu convido a todos vocês que estão aqui conosco, assim como aqueles que irão nos ouvir depois, que nos unamos, os nossos sentimentos, os nossos melhores pensamentos. Nós vamos hoje falar um pouco sobre o pensamento, as nossas emoções, os nossos desejos. Vamos nos unir numa só corrente de amor em intenção àquele que nos deu a bênção da vida. Então vamos lá, fechemos nossos olhinhos, vibremos numa só sintonia. Deus, nosso Pai, nosso Criador, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, esse Pai amado que não teve começo e jamais terá fim, que criou o céu, o infinito, os animais, os vegetais, as estrelas, e nos criou, simples e ignorantes, porém perfectíveis. Obrigada, Senhor, pela bênção desta vida e outras tantas que haveremos de ter, rumo à plenitude, rumo à perfeição, tal qual o nosso amado Mestre Jesus, esse presente, esse tesouro em nossas vidas, guia e modelo de toda a humanidade terrena, nosso meigo e amado Rabi, que com os seus ensinamentos, seu evangelho de amor, de luz, instrução, cura, consolo, estamos aqui, Senhor, revivendo tudo isso, para que tenhamos força de praticar
todos esses ensinamentos. Agradecemos e pedimos a sustentação da nossa espiritualidade amiga da Web Rádio Cristo Consolador, que é a verdadeira responsável pelo programa. Então, Senhor, abençoa esse pequenino trabalho na construção do reino do Senhor nos nossos corações, assim como no nosso planeta, na nossa sociedade, na nossa família. Graças a Deus. Então, pessoal, para a nossa ambientação de hoje, eu trouxe desse livro aqui, Pensamento e Vida, tá? Que é um livro psicografado pelo nosso querido Chico Xavier e pelo Espírito Emmanuel, seu mentor, seu guia, que esteve com ele todo o tempo nessa última encarnação. E quiçá estejam trabalhando juntos, né? Não sabemos, no plano espiritual, ou mesmo um lá, outro cá, que essa parceria dure muito, né? Porque somos os maiores beneficiários. Então, para a ambientação de hoje, eu trouxe o tema 28 desse livro, Pensamento e Vida, intitulado Enfermidade. E nos diz Emmanuel: ninguém poderá dizer que toda enfermidade, a rigor, esteja vinculada aos processos de elaboração da vida mental. Mas todos podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre todas as doenças. Então, ele está dizendo, né, que tudo aquilo que a gente pensa, que nós emitimos, essas ondas de pensamento, elas têm uma influenciação muito verdadeira, positiva, sobre todas as doenças. Obviamente, nem todas as doenças são originárias do pensamento, não é? Nós vamos ver ao longo desse estudo. Mas o pensamento influencia, sim, em todas as doenças. E ele continua dizendo: há moléstias que têm, sem dúvida, função preponderante nos serviços de purificação do espírito, surgindo com a criatura no berço ou seguindo-a por anos a fio na direção do túmulo. As inibições congeniais, as mutilações imprevistas e as enfermidades dificilmente curáveis catalogam-se indiscutivelmente na tabela das provações necessárias, como certos medicamentos imprescindíveis figuram na ficha de socorro ao doente. Contudo, os sintomas patológicos na experiência comum, em maioria esmagadora, decorrem dos reflexos infelizes da mente sobre o veículo de nossas manifestações, operando desajustes nos implementos que o compõem. Então, esses sintomas patológicos que a gente traz dessas vidas, dessas inúmeras vidas, né, na maioria esmagadora, como ele diz aqui, decorrem desses reflexos infelizes da mente, nessas inúmeras manifestações que a nossa mente tem, essas possibilidades que estão dentro de nós através do pensamento e da vontade. Toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante a martelada forte sobre a engrenagem da máquina sensível. E toda aflição amimalhada é como ferrugem destruidora, prejudicando-lhe o funcionamento. Então, obviamente, uma máquina sensível recebe uma martelada, ela vai sofrer essa reação, ela vai comprometer o seu desenvolvimento, o seu funcionamento. E ele diz: sabe hoje a medicina que toda tensão mental acarreta distúrbios de importância no corpo físico. Estabelecido o conflito espiritual, quase sempre as glândulas salivares paralisam as suas secreções e o estômago, entrando em espasmo, nega-se à produção de ácido clorídrico, provocando perturbações digestivas a se expressarem na chamada colite mucosa. Atingido esse fenômeno primário, que muita vez abre a porta a temíveis calamidades orgânicas, os desajustamentos gastrointestinais repetidos acabam arruinando
os processos da nutrição que interessam o estímulo nervoso, determinando variados sintomas, desde a mais leve irritação da membrana gástrica até a loucura de abordagem complexa. O pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo enfermo. Se não é aconselhável envenenar o aparelho fisiológico pela ingestão de substâncias que o aprisionem ao vício, é imperioso evitar os desregramentos da alma, que lhe impõem desequilíbrios aviltantes, quais sejam aqueles hauridos nas decepções e nos dissabores que adotamos por flagelo constante no campo íntimo. Então, Emmanuel aqui ressalta que não basta a gente fazer uma alimentação sóbria, evitar o álcool e outras coisas, mas que também a gente evite os desregramentos, né, os desequilíbrios trazidos pelo pensamento invigilante, pelos dissabores que nós vamos adquirindo com essa mazela, com esse número de sentimentos menos felizes que nós vamos colecionando. Cultivar melindres e desgostos, aqui ele cita esse tipo de invigilância, né? Irritação e mágoa, e mesmo que semear espinheiros magnéticos e adubá-los no solo emotivo de nossa existência. É intoxicar por conta própria a tessitura da vestimenta corpórea, estragando os centros de nossa vida profunda e arrasando, consequentemente, sangue e nervos, glândulas e vísceras do corpo que a divina providência concede entre os homens, com vistas ao desenvolvimento de nossas faculdades para a vida eterna. Guardemos, assim, compreensão e paciência, bondade infatigável e tolerância construtiva em todos os passos da senda, porque somente ao preço de nossa incessante renovação mental para o bem, com o apoio do estudo nobre e do serviço constante, é que superaremos o domínio da enfermidade, aproveitando os dons do Senhor e evitando os reflexos letais que se fazem acompanhar do suicídio indireto. Graças a Deus. Então, é um convite, um chamamento, essa lição de Emmanuel, né, a respeito das enfermidades, da enfermidade. Então, a gente vê o quanto o nosso pensamento é importante, o quanto ele tem um reflexo direto sobre as enfermidades ou sobre a ausência delas no nosso corpo físico, né? Mas vamos dar boa noite para a nossa querida Claudinha, também sempre aqui conosco. Seja bem-vinda, minha amiga. Muito obrigada pela sua companhia. Então, agora, pessoal, nós vamos ler um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. E para nós, hoje, nós trouxemos o capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Eu gosto de dizer que de lembrar, não é? Não sou eu quem digo, a gente vai aprendendo à medida que a gente vai estudando. É o maior capítulo de O Evangelho. E certamente, por nós vivermos num planeta de provas e expiações, precisamos saber tanto, porque, como Emmanuel disse, quando nós nos conhecemos, quando nós tomamos conta dessas brechas, desses vícios, dessas paixões, nós aí estamos, através do estudo, do autoconhecimento, blindando o nosso organismo físico de tudo isso. Mas vamos também recordar que existe uma razão de nós ainda sermos provados e expiados, porque estamos num planeta de provas e expiações. E o Evangelho de hoje é, do capítulo 5, Justiça das Aflições. E nos disse assim Jesus, está em Mateus, capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Então, no item número 3, nos diz assim Kardec, explicando, né? Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro,
estas máximas seriam um contrassenso, mas ainda seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a convivência de sofrer para ser feliz. Realmente, né? Nós ainda temos muita dificuldade em compreender por que a gente sofre para ser feliz, não é? A gente não consegue fazer o link dessas duas situações, sofrimento e felicidade. Dizem, para se ter maior mérito. Mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais do que outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Por que uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir? Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias, que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso o de que cada um deve bem compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa, e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Graças a Deus, né? Mas vamos dar boa noite para o nosso querido amigo Mauro. Boa noite a todos e bom estudo. Então, gente, antes da gente iniciar, obrigada, Mauro, pela sua presença, amiga. Obrigada. Eu gostaria de parabenizar a todos que estão aqui, não é? A todos, porque hoje é o dia do voluntário, do voluntariado, e nós temos aqui inúmeros voluntários, não é? E sei que alguns outros irão nos assistir depois. Então, hoje é o dia daquele que, seja na casa espírita, através do passe, das palestras, do cuidado com a biblioteca, o bazar, qualquer que seja o trabalho dentro da casa, aqueles que recebem, os do atendimento fraterno, não importa qual seja, até mesmo aquele que, de uma forma ou de outra, contribui para que a casa espírita esteja funcionando, bem como aqueles que fazem o trabalho de voluntariado junto às escolas, às comunidades, aqueles que se voluntariam para o bem, pelo prol da coletividade, pelo bem da coletividade. Então, hoje, a todos esses trabalhadores incansáveis, independente de terem uma religião ou não, parabéns pelo dia de hoje, né? Então, que sejam todos muito irradiados com as melhores vibrações de Jesus pelo trabalho na construção do reino de Deus, né? Aqui na terra, ou no lar, no trabalho, não importa, na casa espírita, onde quer que seja. Mas, hoje, no nosso primeiro caso da noite de hoje, nós temos 3 casos, né? O primeiro da noite de hoje, ele intitula-se A Influência do Pensamento. E nos conta, então, Ramiro Gama. Palestrávamos com o Chico a respeito de enfermidades graves e da influência que tem o pensamento sobre elas. E citou-nos o médium um caso. Uma sua conhecida era portadora de um câncer no útero e de nada sabia. Então, Ramiro aqui está falando que eles conversando, né, com o Chico a respeito da influência do pensamento sobre as inúmeras enfermidades graves, e aí Chico se lembrou do caso de uma amiga dele, que era portadora de um câncer no útero, e ela não sabia, isso é importante que vocês memorizem, ela não sabia que tinha o câncer. E continua ele dizendo,
A medicina da terra sentiu-se impotente para curá-la. Emmanuel, colocado a par da situação, alvitrou. Vamos, com a ajuda de Deus, medicá-la. Foi Emmanuel quem disse, né? É preciso, todavia, que ela continue ignorando sua enfermidade. Então, Emmanuel, já que não tinha cura para ela na medicina terrena, Emmanuel, aqui não é dito qual o nível de merecimento ou não, mas Emmanuel logo veio com a ideia, vamos colocá-la sob o tratamento da nossa parte, dos espíritos, porém, ela deverá continuar nada a saber sobre a doença, né? E ele diz, vamos, com a ajuda de Deus, medicá-la. É preciso, todavia, que ela continue ignorando sua enfermidade. Se souber o diagnóstico da enfermidade, né? Seu mal agravar-se-á e neutralizará todo o nosso esforço. O tratamento foi feito e, por misericórdia de Deus, a doente, que sempre ignorou seu padecimento, melhorou e hoje está completamente curada. Então, vejam, a doente, por uma questão que aí vale a pena nós recordarmos. A cura da doença, nós, muitas das vezes, não sabemos por que uns alcançam a cura e outros não. Nós sabemos que o pensamento está intimamente ligado ao poder da cura, porque o pensamento vai estar carreado com o nosso desejo, com a qualidade que ele vai ser objetivado, concentrado naquele objetivo final. Agora, uns podem fazer isso tudo, obtêm uma cura temporária, mas ocorre a doença recidiva. Mas existe um fator chamado merecimento, que aí somente Deus é que sabe. Então, é preciso que isso fique bem claro, para que a gente não confunda, não diga, ué, mas a amiga do Chico foi curada e outros tantos que também iam lá, não. Então, é preciso que a gente se fixe nessa questão. Então, continuando. Lembramos-nos de um doente, isso aí já é o Ramiro que está relatando, vítima do câncer, que se localizara na uretra, que vivia regularmente bem e sob o tratamento médico, enquanto ignorava a causa da sua enfermidade. Então, enquanto esse irmão não sabia o que ele tinha, não é? E ele ia regularmente ao médico e estava recebendo tratamento e estava assim, reagindo, digamos, bem sobre a doença, estava tudo correndo às mil maravilhas. Mas, de repente, por descuido de um parente, veio a saber de sua moléstia. Alarmou-se. O pensamento refletiu seu pavor na doença e influiu na sua piora, e desencarnou dias depois. Então, gente, vejam como que o pensamento tem a capacidade de influenciar. E aí me ocorreu assim de uma frase que eu estava relendo, uma obra, essa semana, e aí estava estudando sobre um assunto, sobre psicologia de Joana, e aí alguém comentou que Jung afirmava que não somos nós que temos que curar as enfermidades, mas são as enfermidades que devem nos curar. Porque vamos pensar o seguinte, nós estamos num planeta de provas e expiações, e a origem dessas doenças, no caso da enfermidade, se ela não tem origem nessa vida, por algum desregramento, algum vício, alguma paixão, alguma coisa, não é? Digamos assim, o vício do álcool, de alguma medicação descontrolada, de algum tóxico, pode, numa mesma vida, originar a doença, não é? A pessoa pode vir a desenvolver. Ou então, a causa dessa doença, dessa enfermidade, vai estar lá no passado, onde nós, através dos vícios, das paixões, das iniquidades, de tudo aquilo que nós cometemos contra o outro e contra nós mesmos,
nós vamos, em função da justiça divina, a justiça divina vai nos alcançar, em função das leis de causa e efeito, de ação e reação, né? Isso tudo nós sabemos. Agora, aqui no caso desses dois, vamos ver qual era a diferença, basicamente, né? O pensamento. A irmã não tomou conhecimento, então ela não direcionou o seu pensamento para a doença. Esteve desviado o pensamento. Já o irmão, enquanto não soube, igual a ela, tinha. E vamos ver que o caso dela era infinitamente pior, né? Porque o dela não tinha cura e o dele tinha. Mas o que foi que modificou? Foi a qualidade do pensamento, ou, digamos assim, no caso dela, a ausência do pensamento direcionado para o foco que era a doença. E ele não. Ele começou ao contrário, ele, quando tomou a ciência do diagnóstico, ele se alarmou, ele se apavorou, teve medo, e aí começou, de uma forma negativa, a influenciar a doença dele através desse pensamento negativo. Porque nós vamos ver um pouquinho mais à frente que André Luiz afirma que o pensamento, ele como que se espraia sobre as células. Isso está no livro O Mecanismo da Mediunidade. O pensamento, nós temos essa capacidade de gerenciar as nossas células através do pensamento. Então, esse homem, com o pensamento negativo, focado no medo, no pavor, no desespero, ele perdeu esse controle que antes ele tinha, porque o pensamento dele ele não estava nem focado para isso. Não é? Ele estava lá realizando o tratamento, mas não estava. Então, muitos pacientes, ao tomarem conhecimento do diagnóstico, ao invés de lutarem por manterem a vontade de cura, focarem na cura, se entregam. E vamos ver que isso, à época, né, esse livro foi psicografado na década de 50, hoje em dia, a medicina ela é a favor de que o paciente tome conhecimento do seu diagnóstico, mas continua valendo aqui. Aqueles que tiverem o pensamento positivo, focado, concentrado, com uma boa qualidade, isso independente da religião, tá, gente? Aqui não tem nada a ver com a religião, tá? É o pensamento que é inerente a todo aquele, exceto os que, por alguma doença, alguma coisa, alguma situação incapacitante, não é? As pessoas com doenças mentais, obviamente, elas não vão ter isso enquanto na vigília, né? Não vão poder dominar as nossas células. Mas, exceto essa situação, todos nós temos essa capacidade, não é? E aí, como é que a gente imagina esse mecanismo? Vamos pensar que o fluido cósmico universal ele emana de Deus, não é? Nós vemos que o fluido cósmico universal, nós não sabemos onde ele começa e onde ele termina, mas sabemos que todo o universo está imerso nele. E ele emana de Deus, é o hálito divino, não é? E o nosso pensamento emana da onde? De nós mesmos, desse espírito, não é? O fluido cósmico universal, o pensamento de Deus, ele é imensurável, a gente não pode medir. O nosso, não. Ele tem uma medida, ele tem um comprimento, não é? E com esse pensamento, nós criamos de forma temporária, né? As criações de Deus, não, são definitivas, são oriundas desse pensamento imensurável, infinito. A do homem, não. Nós somos também pequenos co-criadores, porque através do nosso pensamento, de uma forma temporária, através dessas formas de pensamentos, nós também estamos criando. E aí, como André Luiz diz, pela hierarquia, a nossa mente do homem, ela indiretamente está, digamos assim, sofrendo a influência daqueles vanguardeiros, né? Dos trabalhadores do Cristo, do Senhor, que comandam as esferas mais superiores do planeta. E nós buscamos isso, esse plano angélico, né? Da mesma forma que a nossa mente vai ter influência sobre a mente embrionária dos animais. Os animais ainda têm aquela sementezinha
E nós exercemos, através do nosso pensamento, nós exercemos essa ação sobre eles e também nos mundos menos felizes, né? Nos umbrais. É dessa forma que nós, nas câmaras de tratamento, através do nosso exemplo, nós vamos ter hierarquicamente uma ação sobre esses irmãos menos felizes. Então, vejam que o pensamento, ele é o que comunica, é o que se interliga com todas as criaturas e com a divindade, né? E aí, quando a gente para pensar, como é que é esse mecanismo da doença? André Luiz também fala para nós que essas partículas mentais, de acordo com a qualidade, tanto maior seja a nossa concentração, a nosso teor de persistência, nós vamos agir sobre o corpo doente, não é? E aí a gente vai poder escolher liberdade ou escravidão, o bem ou o mal, curar ou ficar na doença, o certo ou o errado. Então, é isso. Dessa forma, que é esse mecanismo, mais ou menos falando aqui rapidamente, né, interpolando nos casos de Chico, é que a gente vai falando para a gente entender por que uns são curados, outros não. E tem o fator merecimento, né, gente? E aí a gente se recorda, quando a gente fala sobre o cego de nascença, que foi uma das curas que Jesus, dentre tantas outras que ele fez, e aí a gente se pergunta, como é que o cego de nascença, se a cegueira não tem cura, foi curado, não é? Então, obviamente, ele já estava, a cegueira dele era uma prova, ele precisava passar. E também nós estudamos que foi necessário o exemplo dele, a vivência dele, para que Jesus pudesse exemplificar, testemunhar a cura desse irmão através da vontade do Pai. Então, espero que isso tenha ficado assim um pouquinho claro. O tempo é curto, né? Mas a gente vai falando. E também, quando a gente vê aqui na nossa ambientação, não é? Quando Emmanuel, nesse livro Pensamento e Vida, quando eu fui procurar uma passagem, né? Um capítulo para fazer a nossa ambientação, e lendo, porque no capítulo, nesse livro especificamente, não vem um capítulo sobre o pensamento, mas o livro se chama Pensamento e Vida. Mas aí, lá no início, né, Emmanuel, no finalzinho da sua descrição, no prefácio, ele fala o seguinte: o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constituem o pensamento e a vida de nosso Pai. Então, a gente vai ver que o pensamento, ele cria, ele é vida. Nós criamos com o pensamento. E a gente vai criar aquilo que a gente procura, aquilo que os nossos espíritos se identificam, porque o pensamento é o reflexo de nós mesmos. E assim nós vamos até que um dia nós todos, ao atingirmos a perfeição, tal qual o Mestre Jesus, nos identifiquemos de uma forma completa com o pensamento do Criador. Isso é muito bonito, né? É um alento para nós. Mas vamos dar boa noite para a nossa querida Isabel, que chegou. Boa noite, bom estudo para todos. Obrigada, querida Isabel, pela sua presença. Chegou a tempo, estamos aqui ainda no início, né? E a gente vê que esse tema ele é muito vasto, né? Depois, se vocês quiserem dar uma olhada sobre o pensamento, eu colhi algumas informações no livro Mecanismo da Mediunidade, de André Luiz, e deixa eu ver aqui um outro. E também trouxe um exemplo que vocês vão ver mais à frente, do livro Nosso Lar, né? Então, sobre o pensamento, era isso que nós tínhamos para falar, a respeito do pensamento. E aí, vamos passar para o segundo caso da noite de hoje. Ele intitula-se Conselhos Rápidos e Abençoados.
E nos diz Ramiro Gama: cerca de 300 lindos casos que temos do Chico Xavier foram, em grande parte, obtidos quando o vimos em palestra com os assistentes do Luiz Gonzaga, respondendo a consultas, resolvendo problemas íntimos, consolando o desencarne de entes amados. Então, aqui Ramiro Gama está explicando que cerca desses 300 casos que ele aqui menciona, nós estamos vendo uma parte deles, né? Existem outros tantos, inúmeros, tem de outros autores também, mas aqui Ramiro Gama fala da parte que concerne a ele. Então, ele fala que tudo isso é relatado a partir daquilo que eles vivenciavam no centro Luiz Gonzaga, que era onde Chico trabalhava, onde o doutor Bezerra, que vai comemorar aniversário natalício amanhã. Então, onde todos esses espíritos vinham dar psicografia, vinham dar o receituário. Então, ouvindo esses casos, é que Ramiro Gama e outros tantos foram trazendo, contando isso tudo para a gente. E ele fala que, respondendo a essas consultas, resolvendo os problemas íntimos, e também nas cartas consoladoras, né, consolando o desencarne dos entes amados, é que tudo isso está baseado, tem como cerne, como coluna, sustentáculo esses casos. E continua ele dizendo: nas respostas dadas, nos conselhos ministrados, nas consolações distribuídas, observamos dádivas de Deus, lições evangélicas que devem ser divulgadas para beneficiarem a outros irmãos, portadores de iguais problemas e vivendo idênticas provas dolorosas. Até conselhos rápidos e abençoados guardamos do querido médium. Mas vamos ver. A Isabel está dizendo que está assistindo desde o início. Que ótimo, querida. Obrigada. Bom para você também, né? Nosso querido Sérgio também está colocando aqui. Vamos ver o que ele disse. Boa noite, uma noite iluminada para todos. Obrigada, Sérgio, para você também. Que todo esse compartilhamento dos casos de Chico Xavier possam, essas lições, ser espargidas para todos vocês, os familiares também. Então, ele continua dizendo que todos esses conselhos, até os mesmos conselhos rápidos e abençoados, eles guardaram do querido médium, né? Porque Chico, ele foi, nós temos conhecimento, um médium que mais assim trabalhou na nossa atualidade, né? Temos também nosso querido Divaldo, não vamos nos esquecer dele, né? Que continua aqui pelas bênçãos do Pai trabalhando, trazendo livros maravilhosos, através da psicografia dele abençoada, livros de Joana, Manuel Filomeno, Dr. Bezerra, inúmeros livros. E, felizmente, outros tantos também, né? O Bacelli, outros. O Andrei Moreira também comunica com um médico que viveu, agora eu esqueci o nome dele, mas são inúmeros. Mas o Chico é aquele que trouxe uma bibliografia farta, que nós, assim, que serve como uma antena, foi a antena que comunicou de uma forma assim, muito grande com essa espiritualidade amiga que trabalha pelo nosso crescimento e que nós estamos aqui, não é? Passados, digamos assim, 91 anos, porque a primeira psicografia, o primeiro livro dele, Parnaso de Além Túmulo, foi em 1931. Então, nós estamos há quantos anos? Há 91 anos desfrutando de toda essa bibliografia, desses exemplos, dessa vida de amor. E aí, quando ele fala, quando eu fui preparar o estudo, que aí ele fala que essas respostas, esses conselhos serviam para a coletividade, eu me recordei que no nosso lar existe uma passagem, no capítulo onde André Luiz vai... o capítulo até intitula-se, deixa eu ver aqui, quando ele vai ter com o ministro Clarencio, não é? Ele vai conversar a respeito, porque ele já estava assim, já melhorzinho, né? Já necessitando de trabalhar, porque vamos recordar,
mesmo desencarnado, nós necessitamos do trabalho para que a gente possa avançar, necessitamos do estudo, mesmo que nós estejamos na verdadeira vida, na pátria espiritual. Vamos lembrar que Jesus sempre nos disse que ele veio para servir e não ser servido. Então, André Luiz, em conformidade com seu mentor, quando viu que já estava mais ou menos pronto, ele foi no gabinete do ministro, o capítulo 13 do nosso lar. Vocês depois podem dar uma olhadinha. E aí eu trouxe esse exemplo porque quando ele vai conversar com o Clarencio, ele repara que ele entra no gabinete do Clarencio junto com uma outra senhora. E aí ele, no final do capítulo, ele vem dizendo que os pareceres fornecidos pela espiritualidade superior são de interesse a qualquer um, não é? Eles servem igualmente aos outros, atendendo às necessidades de ordem geral, ganhando tempo e proveito. E aqui é o que o Ramiro cita. Quando o Chico trazia essas comunicações, essa literatura, as cartas consoladoras, quem estava ali, mesmo que aquela carta não fosse endereçada para aquela pessoa, mas os ensinamentos evangélicos são necessários e serviam para qualquer um que estivesse ali. Porque o Evangelho do Cristo, ele não é direcionado só para um ou para outro. Nós, no início do Evangelho, nós comentamos sobre o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, pois que aflitos somos todos nós, em maior ou menor intensidade. Então, isso aqui, nesse caso, a gente pode também ver que todo ensinamento ele se presta para a coletividade, porque, obviamente, nós somos seres semelhantes. Ninguém tem a mesma digital que o outro aqui no nosso planeta, mas nós somos semelhantes, não somos iguais. Uns vêm com alguma doença na família, uma doença limitante, uma doença mental, outros não vêm, mas sofrem com a perda de um ente querido, e alguém na família também tem, ou quem não tem numa família direta, alguém com problema congênito direto, sabe de alguém num grau mais distante da família, um amigo. Então, as mesmas provas e expiações, o que difere é o grau, maior ou menor. Tudo em conformidade com as nossas necessidades e merecimento. Mas nós temos que praticamente as mesmas dores semelhantes, não é? Nós nos assemelhamos nisso, porque se estamos num planeta de provas e expiações, que é o segundo na escala evolutiva, todos que estão aqui necessitam ser provados e expiados, à exceção dos missionários, não é? Que eu não sei vocês, mas eu não estou nessa classe. Ainda estou na classe que precisa trabalhar, servir muito, ser provada, ser expiada, nessa ou em tal qual encarnação, porque vale também nós nos lembrarmos que a misericórdia divina é tão infinita, é tão grande, que Deus espera que todos nós estejamos no melhor momento para vencermos a prova ou a expiação a que estamos submetidos. Então, nós estamos no melhor planeta, com a melhor família, na melhor sociedade, no melhor país, que ora necessitamos. É até que a gente falou no estudo passado, né? A gente tem mania de falar, no Refletindo com Jesus, perdão, não foi no baú, foi no Refletindo com Jesus. A gente sempre pergunta, mas eu merecia isso? Por que Deus fez isso comigo? Eu não nasci na melhor família. Não, nasceu sim na família, na melhor família que nós precisamos. Nascemos no melhor país que necessitamos. Então é isso. Nós precisamos tomar conta disso tudo, tomar rédeas das nossas responsabilidades. E continua Ramiro dizendo, nossa ida a Pedro Leopoldo é, pois, benéfica para nós e para o nosso próximo, porque depois de escrevendo ou falando, vamos, com seus lindos casos,
objetivar e documentar lições magistrais do Evangelho, com vistas às nossas tarefas, aos nossos deveres, aos nossos interesses, à nossa melhoria moral. Porque o Evangelho é o remédio para todos. Jesus é a água que dessedenta e é o pão que sacia a fome. Então, o Evangelho é para todos. Ele não disse que era para um ou outro. Não, o Evangelho é para todos. Até mesmo aqueles que já estão em outro patamar evolutivo, em outros orbes mais evoluídos, estes terão uma outra compreensão das parábolas do Cristo que, por ora, nós não temos. Vamos lembrar que lá na época dos idos, antes, quando Jesus veio, os hebreus, os judeus, os gentios, quando eles escutavam as parábolas do Cristo, o entendimento era um. Não era o mesmo entendimento que hoje, que éramos nós que estávamos lá, muitos de nós, não é o mesmo entendimento que nós temos. Então, o que foi crescendo, avançando? A nossa inteligência, a nossa moral. Então, aí nós vamos extraindo outros entendimentos que sempre existiram nas parábolas. As parábolas não modificaram. Nós é que estamos modificando. Então, é isso que Ramiro diz, não é? Que tudo isso visa aos nossos deveres, aos nossos interesses e à nossa melhoria moral. Vamos, então, passar para o nosso terceiro caso da noite de hoje. Ele intitula-se Wanda Miller. E aí ele conta. Nossa irmã Wanda, abnegada esposa do nosso querido amigo Hélio Miller, residente em Petrópolis, pede ao Chico algo sobre sua mediunidade de desdobramento em início, tanto mais que já houvera obtido um fenômeno de bicorporeidade. E a resposta veio. Você, irmã Wanda, tem, de fato, esse dom mediúnico do desdobramento, né? Mas, e da bicorporeidade, mas a maternidade fê-lo parar o dom, né? Por enquanto, porque há nela algo de sagrado, mais importante no momento. Quando você ficar mais idosa, sua mediunidade vai reaparecer mais desenvolvida, com possibilidade de lhe ser útil e aos seus familiares mais útil ainda. Então, vejam, gente, como que a gente precisa estudar, não é? A gente sempre, quando vai estudar o capítulo da mediunidade, nas nossas casas espíritas, na literatura, a gente sabe que a mediunidade não usada ou mal utilizada, ela pode ser retirada a qualquer momento, porque ela é um dom inerente à especificidade do organismo físico, porém, médium, todos nós somos, em maior ou menor grau, em conformidade com as nossas necessidades. Mas a gente aí para pensar, a gente sabe de alguém que tinha mediunidade ostensiva, foi retirado, mas normalmente a gente não vê, não é? Que a mediunidade, aqui Chico está falando, que obviamente Emmanuel comunicou com ele, e disse que a mediunidade dela foi, por enquanto, parada, foi estacionada, em função da maternidade. E que depois, quando ela estiver numa idade mais avançada, essa mediunidade retornará e será mais útil a ela, que é a própria, não é? É quem traz essa mediunidade, bem como aos seus familiares. E aqui a gente começa a fazer as ilações, né? A partir dos nossos estudos. Nós vamos raciocinando. A família é a de maior importância, é o dom que Deus nos dá, digamos assim, é o objetivo maior. Claro, nós fomos criados para a perfeição, mas ela é o berço das nossas provas e expiações. Então, obviamente, a maternidade vem em primeiro lugar, porque você não pode ser uma boa mãe se você abandona os seus cuidados com seu filho e vai para uma casa espírita ou vai para sua profissão e se esquece daquilo. Não.
A nossa primeira tarefa é no lar. O berço, o nosso lar, a família é o berço das nossas provas e expiações. Então, a maneira como nós vamos nos deparar diante das provas necessárias para a nossa evolução, elas vão estar ali, dentro daquela família, daquele pequeno núcleo que nós vamos. Obviamente, tem pessoas que não têm filhos, ou não têm um marido, ou não têm a sua esposa, não tem seu companheiro ou a sua companheira, e ele vai poder se dedicar de uma forma integral, como foi o caso do Chico. Ele tinha os seus familiares, e a gente sabe que Chico trabalhou pela família, ajudava, o pouco que ele recebia, ele repartia com seus irmãos, com o próximo. Agora, Emmanuel disse a ele que ele não poderia ter filhos, assim como Joana de Ângeles disse a Divaldo, que nessa encarnação eles não poderiam ter, porque o compromisso maior deles era com a mediunidade. E no caso dessa irmã, uma vez que ela necessitava da maternidade e a mediunidade ostensiva veio para ela, o que digamos assim, a espiritualidade, o que a vontade do Senhor prevaleceu? Que essa mediunidade, por hora, estivesse estacionada e que, numa outra oportunidade, mas com a idade mais avançada, ela voltaria. E aí, só para não passar em branco, porque a gente vai ficando, não sei, eu sou muito assim, eu me coloco no lugar, né, quando eu estou aqui fazendo os estudos, eu me coloco no lugar de vocês. Então, eu vou pensando assim, como é que é essa questão do desdobramento, né? Essa mediunidade do desdobramento. E aí, quando eu fui dar uma reestudada, o desdobramento ele ocorre no sono natural ou no sono hipnótico, né? No sono induzido. No sono natural, nós, em sono, desdobramos. Quando não é uma mediunidade objetivando o trabalho, o que acontece? Quando a gente não está evoluído, através de pensamento focado nas coisas superiores, ao desdobrar, a gente vai ficando naquele claustro de nós mesmos. Ao invés de procurarmos uma coisa assim mais evoluída, nós vamos ficando ali, naquele claustro onde vamos focar só aquilo que tem interesse do ponto de vista material, né? Com os nossos próprios desejos, impressões, e vamos ficar ali praticamente justapostos ao corpo físico, como André Luiz diz, como ocorre com o condutor que mantém o pé no freio do veículo que dirige. Então, a gente não tem aquela expansão, aquela capacidade. Vai desdobrar? Vai, mas não vai sair daquele círculo vicioso. Vai ficar naquela coisa dos pensamentos materiais, não, vamos dizer assim, não voa rumo aos estudos, aos trabalhos que todos nós podemos exercer desde que tenhamos essa mediunidade, não é? Mas vamos lembrar também que por esse processo do desdobramento, muitos vão a planos, digamos assim, ali mais superiores, e ali eles têm contato com obras, com espíritos mais evoluídos, e quando retornam dessa vigília, desse desdobramento, eles trazem as inspirações para livros, para artes, para obras, para música. Então, tudo isso, por esse processo de desdobramento também, nós vamos ter contato com essas inspirações do plano superior. E aqui André Luiz diz que, desdobrando-se no sono vulgar, a criatura segue rumo da própria concentração, exatamente. Ou você vai ficar naquele mundinho seu, daquelas coisas materiais, atrelados somente àquela coisa da horizontalidade, ou você vai para a verticalidade, você vai a planos superiores, se instruir, trazer intuições que vão trabalhar pelo avanço, pela coletividade, pela humanidade, não é?
E daí André Luiz diz que a importância do estudo para os que obram nesse serviço do desdobramento, pois cada um só logrará chegar do ponto de vista da compreensão necessária até onde se lhe paire o discernimento. Então, nós só vamos poder atingir, não é, aquilo que nós estamos buscando. Se você, através do seu pensamento, você, no desdobramento, vai para mundos menos felizes, você vai trazer também uma literatura menos feliz, você vai trazer as impressões daquele mundo menos feliz. Todos nós temos um mecanismo, uma bênção chamada livre-arbítrio. Então, todos nós podemos compartilhar, sintonizar com aqueles com os quais nós desejamos. E aí, no caso do desdobramento artificial, a gente aprende, não é, que como é que acontece? O desdobramento artificial, existe um hipnotizador, um magnetizador, digamos assim, e o médium que tem essa capacidade, ele entra num sono hipnótico e ali, saindo do seu tórax, sai uma substância vaporosa e que logo, normalmente, ao seu lado esquerdo, isso é André Luiz quem diz, no mecanismo da mediunidade, se forma uma outra imagem, digamos assim, imagem não, uma outra figura dessa condensação igual uma nuvem do lado no ambiente que ele está ali. Porém, essa formação, digamos assim, essa cópia desse médium, ela tem um tamanho mais aumentado e ele vai estar ligado, obviamente, pelo seu cordão de prata, porque ele está encarnado. Então, isso é no desdobramento artificial, induzido, né? Obviamente, a pessoa, o médium, tem essa capacidade. E ele vai continuar ligado a esse cordão fluídico. E nós vamos pensar que aí ele, sim, durante essa capacidade de desprendimento, de desdobramento, é uma mediunidade. O que ele vai fazer? Ele vai a outros planos, ele vai colher as informações daquele local, vai trazer a visão que ele tem daquelas situações, vai trazer notícias. Então, tem um objetivo. Tudo que Deus permite tem um objetivo. E essa mediunidade é usada para isso. Ou então, digamos assim, no desdobramento natural, que foi o outro, né? Esse é induzido, e no natural ele pode ir também a outros planos, lembrando que não existe uma limitação de distância para o espírito percorrer enquanto ele está desdobrado, tá? Não existe. Então, nós temos que sempre recordar que o nosso livre-arbítrio é uma misericórdia de Deus, não é? E com ele nós vamos eleger o bem, o mal, a liberdade ou a prisão. E aí André Luiz também fala uma coisa que eu achei fantástica. Ainda mesmo no regime de prisão absoluta, do ponto de vista físico, o homem, no pensamento, é livre para eleger o bem ou o mal, para as rotas do seu espírito. Então, gente, era isso que eu tinha para trazer na noite de hoje, sobre o pensamento, a respeito dessa capacidade que nós temos, desse mecanismo tão maravilhoso que nós temos sobre as nossas células, sobre o outro, que nós também recebemos do outro, porque numa outra passagem, Emmanuel diz que nós somos como árvores numa floresta. Aquilo que nós pensamos vai refletir no outro e o que o outro pensa também reflete sobre nós. E através do nosso pensamento, nós chegamos até Deus e recebemos Deus também pelo pensamento. Quando oramos de uma forma concentrada, com qualidade, essa é a diferença do pensamento bom para o pensamento mau, do pensamento positivo para o pensamento negativo. E ver que essa bênção que Deus também nos dá, que se chama mediunidade, que nós trouxemos o caso da irmã, da Wanda Miller, a importância, o quanto nós devemos a essa bênção que Deus nos deu, que através da mediunidade podemos trabalhar, crescer, estudar,
porque a nossa vida vai continuar no plano espiritual. Então, todas essas aquisições que estamos aqui agora fazendo, colocando as nossas mentes para trabalhar, elas vão ajudar no momento do nosso desencarne, na hora que nós chegarmos à pátria espiritual e, consequentemente, em outras vidas. Então, era isso que eu tinha para trazer. A Rosana está dizendo gratidão, boa noite, bom fim de domingo. Obrigada, minha querida, para você também. O nosso querido Sérgio também está dizendo excelentes esclarecimentos e reflexões. Pois é, Sérgio, eu também me beneficio muito, porque quando a gente está aqui estudando, o primeiro a ler, a ouvir, é aquele que está preparando. E quando a gente transmite, a gente também está sedimentando tudo isso dentro das nossas mentes, dos nossos corações, para que a gente possa o quê? Colocar em prática, que esse é o objetivo, né, da doutrina. Valéria está dizendo também, maravilhoso estudo, uma semana abençoada para todos nós, e muito obrigada. Gratidão, Valéria, eu que agradeço a companhia de vocês. A Isabel também está dizendo gratidão. Então, gente, a Claudinha também está dizendo grata, boa noite. Eu que agradeço. E vamos fazer uma pequenina prece, né? Porque pensamento é sintonia. Então, vamos todos unir os nossos pensamentos numa sintonia, em intenção àquele que nos deu a bênção da vida. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, obrigada, Pai. Obrigada pela luz do raciocínio, pela visão, pela audição, pelo tato, pelo paladar, por podermos estar aqui juntos em torno dessa doutrina maravilhosa, a doutrina do Cristo. Obrigada, Jesus, por tantos ensinamentos, consolos, instruções, curas. Obrigada por ser o nosso mestre, o nosso pastor. Que a sua misericórdia, Senhor, alcance todos os nossos irmãos que estão aqui conosco, aqueles que irão nos ouvir, bem como os desencarnados, Senhor, em especial aqueles com os quais nos compliciamos no passado, na vida de iniquidades, vícios e paixões. Obrigada, Senhor. Abençoe em especial ao voluntário, esse irmão que trabalha pela coletividade, independente do seu credo, da sua religião. Que o Senhor alcance suas mãos, sua boa vontade em servir. Porque Jesus disse, eu vim para servir e não ser servido. Obrigada, Senhor. Ajuda-nos a construir um mundo, colocar um pequeno tijolinho no reino do Senhor. Graças a Deus, graças a Jesus. Então, pessoal, um beijo enorme para vocês. Até o domingo que vem, com mais um estudo dos lindos casos de Chico Xavier, revirando o baú de Chico Xavier. Um beijo e obrigada. Tchau, tchau.